Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Geografia em 2 minutos. Hoje falaremos um pouco sobre os biomas e o clima. A habilidade que nós vamos trabalhar é Ensino Fundamental 06, Geografia 05. Tá? Caracterizar biomas, ecossistemas, recursos naturais, entre outros. Seguindo, definição de bioma. O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade da flora e fauna próprios. Bom, pessoal, esses são os biomas brasileiros: o bioma amazônico, cerrado, caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Cada uma dessas grandes extensões de terra, né, tem as mesmas características de flora e fauna. Tá? Alguns elementos são importantes para a caracterização dessas áreas. Tá? Entre elas, componentes climáticos. Então, são elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Ou seja, pessoal, para definir as características de cada bioma, né, esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento dessas características. Vamos ver algumas delas? Então, olha lá, radiação solar. Observando na imagem, nós temos desde o Círculo Polar Ártico até o Círculo Polar Antártico, né? E esses aqui são os raios solares. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a intensidade de radiação, maior a interferência dos raios solares no clima. E quanto mais distante da linha do Equador, menor a intensidade da radiação, menor a intensidade dos raios solares. Tá ok? Então, olha lá. Quanto mais calor e mais água, maior a biodiversidade. Quanto menos calor ou menos água, menor a biodiversidade. Então, seguindo, pessoal. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica representa a pressão que o ar exerce sobre nós, embora não necessariamente percebamos a sua atuação. Isso ocorre principalmente pela força da gravidade sobre as moléculas de ar, um evento atmosférico tão importante que gera influência sobre o clima. Então, olha, vamos observar a figura aqui. Quanto menor a quantidade de ar, né, menos peso, portanto, menos pressão. Quanto maior a quantidade de ar, mais peso, portanto, mais pressão, tá? Então, geralmente, o que nós temos aqui, né, como que a pressão vai influenciar em determinado clima, em determinado bioma? O deslocamento de ar ele acontece das zonas onde existe mais pressão, se deslocando para as zonas onde existe menos pressão, tá ok? Seguindo, pessoal, a temperatura. A temperatura é um dos mais importantes fatores climáticos, pois é um dos que mais facilmente são percebidos pelas pessoas. Ela é influenciada por praticamente todos os elementos e fatores climáticos, incluindo a umidade, a radiação solar, a latitude e as massas de ar, e muitos outros agentes atmosféricos. Aqui, pessoal, um pequeno mapa das temperaturas globais, tá? Então, olha lá, o que nós temos. Este movimento, né, próximo à linha do Equador, é onde eu tenho as temperaturas mais altas. Conforme eu me distancio da linha do Equador, a minha temperatura vai caindo, tá? Importante, pessoal, a temperatura ela vai influenciar na umidade do ar, que é o nosso próximo tópico agora também, ok? Então, seguindo, umidade. A umidade representa a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera. Em geral, quanto mais úmida está uma determinada localidade, menores são as variações de temperatura, pois a água possui a propriedade de receber e armazenar o calor por ela recebido. Nas áreas mais quentes, a umidade tende a ser maior, já nas áreas mais frias, menor, pois quanto mais o ar está aquecido, maior a sua capacidade de absorver a água. Então, olha lá, pessoal. Aqui uma imagem sobre a umidade, né, do nosso planeta. Olha como os elementos estão todos encaixados. Na faixa, né, mais próxima à linha do Equador, eu vou ter uma maior incidência de radiação solar, portanto, maior evaporação, maior umidade do ar e, consequentemente, uma pluviosidade maior, ou seja, uma quantidade maior de chuvas. Beleza, pessoal? Essas aqui são as nossas referências. Eu vou voltar rapidinho
tá? Para falar um pouquinho das características do bioma, dos biomas, bem rapidinho. Então olha lá, pessoal, onde eu tenho uma quantidade maior de chuva, de umidade, né, e uma grande quantidade de calor, consequentemente eu vou ter também uma grande biodiversidade, né, uma maior biodiversidade nesse local, tá? A Caatinga, por exemplo, né, um semiárido do Brasil, eu tenho bastante calor por estar próximo à linha do Equador, mas a minha umidade ela vem do oceano, passa direto e vai parar lá na Amazônia, e depois ela desce nos chamados rios flutuantes para o restante do Brasil. Então aqui ela está passando direto e o meu ar vai ficar, e o meu clima na verdade vai ficar bem seco. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ajudado.